Olá, eu sou a aluna Letícia Toretti Scarabellotti, do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. E eu vou apresentar o meu trabalho intitulado A Otimização do Desempenho de Sistemas Fotovoltaicos de Geração Distribuída a partir do sobredimensionamento do inversor. A otimização do sistema fotovoltaico de geração distribuída é fundamental para garantir o máximo desempenho energético, a segurança de operação e a própria viabilidade econômica, pois 43% das falhas dos sistemas fotovoltaicos são ocasionadas pelos inversores. Nesse trabalho, adota-se o conceito de fator de dimensionamento do inversor, que serve para determinar a relação entre a potência do inversor e do gerador fotovoltaico em condições padrão de teste, onde o P-INV é a potência nominal do inversor e P-PV é a potência do gerador nas condições padrão de teste. Essa relação ela depende de vários fatores. Tradicionalmente, no dimensionamento desse conjunto, do gerador e do inversor, os projetistas de sistemas fotovoltaicos optam por uma potência maior de gerador fotovoltaico em comparação ao inversor, ou seja, um fator de dimensionamento inferior à unidade. Essa prática é baseada em algumas premissas que são descritas nesse trabalho. Uma delas é a condição padrão de teste. Então, a potência nominal do gerador, ela é determinada numa condição padrão de teste de laboratório. O ambiente é controlado com uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado, uma temperatura de célula de 25 graus Celsius e um espectro solar correspondente a uma massa de ar de 1,5. Essa premissa considera que em um sistema fotovoltaico em operação, essas condições de teste nunca ou raramente serão verificadas. E, portanto, a potência nominal desse gerador fotovoltaico nunca ou raramente será atingida. Em realidade, é fato que em uma condição de radiância de 1000 watts por metro quadrado e uma temperatura de operação desses módulos será significativamente superior à temperatura de 25 graus Celsius. A temperatura nominal de operação é da ordem de 45 a 50 graus para os módulos comerciais. E a potência do módulo do gerador fotovoltaico ela é inversamente proporcional à sua temperatura de operação, especialmente para o silício cristalino, o que então colabora para essa premissa do subdimensionamento dos inversores. Outra premissa é a eficiência de conversão CC-CA. A prática do sobredimensionamento do gerador, dos módulos fotovoltaicos em relação ao inversor, também tem uma premissa baseada na variação da eficiência CC-CA, em função da potência relativa. A premissa ela é baseada no fato de que em potências relativas inferiores a 50%, a eficiência de conversão CC-CA é significativamente menor do que a eficiência de conversão em potências relativas superiores a 50%. E a terceira premissa é a relação entre custo e potência. Então, essa premissa sustenta também o sobredimensionamento do gerador fotovoltaico em relação ao inversor, baseada na correlação entre preço do inversor e a sua potência. Isso porque os inversores correspondem a uma parcela considerável do custo total de um sistema fotovoltaico. Porém, a economia feita pelo subdimensionamento do inversor deve ser maior do que a perda em energia elétrica devido aos cortes de potência em momentos de alta irradiância. Também questões de sobrecarga nos inversores que estão subdimensionados podem reduzir sua vida útil devido ao estresse dos componentes, acarretando em trocas de inversor ao longo da vida útil do sistema. Bom, e agora eu vou apresentar então os materiais e métodos deste trabalho. O presente trabalho sugere a otimização do desempenho do sistema fotovoltaico a partir de um subdimensionamento da potência do gerador fotovoltaico em relação à potência nominal dos inversores. Ou seja, eu estou propondo que o fator de dimensionamento do inversor seja superior à unidade. Então, o perfil de dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos foi obtido a partir de uma pesquisa com projetistas atuantes do setor, abrangendo respostas em todos os estados brasileiros, onde haviam sistemas fotovoltaicos instalados no ano de 2017.
Para a caracterização do perfil anual e temporal da irradiância, foram utilizados dados medidos a partir de uma estação meteorológica automática composta por um piranômetro no plano horizontal e uma célula de referência com aproximadamente 25 graus de inclinação, entre outros medidores. O período de integralização foi o ano de 2017. O parâmetro utilizado como referência de desempenho é a eficiência CCCA, média dos inversores, utilizando distintas tecnologias, diferentes fabricantes. Também foram aplicados diferentes fatores de dimensionamento de inversor e simulando os sistemas com auxílio do software Sun. O procedimento foi repetido para os inversores apresentados na tabela. Para cada tecnologia de inversor foram simulados sistemas fotovoltaicos considerando diferentes ângulos de inclinação e de azimuth, e o procedimento foi repetido para 3 fatores de dimensionamento distintos. E os resultados? Bom, a figura 1 apresenta dados de uma amostra significativa da população sobre o dimensionamento dos sistemas. A amostra foi obtida a partir de uma pesquisa de mercado, com 239 respondentes. Os projetistas, então, forneceram informações sobre a potência dos geradores, dos módulos, e a potência dos inversores utilizados nos sistemas instalados. Verifica-se que 70% dos sistemas instalados e em operação apresentam inversores subdimensionados em relação aos geradores. 21% utilizam inversores sobredimensionados e apenas 9% apresentam potência de gerador e inversor próximas ou coincidentes. E esses projetistas, eles provavelmente seguem algumas das premissas apresentadas anteriormente. A célula de referência, por estar no plano inclinado, além das 2 componentes, ela ainda mede uma terceira componente, que é a radiação refletida pelo ambiente, que é o albedo. Em uma condição otimizada ao longo do ano, ela apresenta maiores frequências nas maiores irradiâncias, sendo essa a condição de operação dos sistemas fotovoltaicos. Isso acarretou em 8,83% de sua operação ao longo do ano sob condições de irradiância maior que 1000 watts por metro quadrado, devido a efeitos transientes de interação da radiação solar da camada limite atmosférica, que podem ser verificados valores de irradiância superiores a 1.400 watts por metro quadrado. Essas condições especiais podem resultar em valores de potência do módulo e do gerador fotovoltaico superiores à sua potência nominal. Então, considerando um sistema fotovoltaico de geração distribuída com fator de dimensionamento de inversor inferior à unidade, essa condição pode influenciar negativamente no seu desempenho. Considerando a ocorrência de picos de irradiância acima das condições nominais, o corte de energia elétrica pode ocasionar o superaquecimento dos componentes do inversor, que estão operando com uma carga máxima com maior frequência, precisando então utilizar recursos de redução de temperatura de seus algoritmos internos, ocasionando também perdas de energia. Inclusive, isso ainda poderá resultar em danos irreparáveis do equipamento. Dessa forma, pode-se afirmar que a premissa de que a potência nominal do módulo e do gerador fotovoltaico nunca ou raramente é atingida não é sustentada. Sistemas fotovoltaicos com diferentes fatores de dimensionamento foram simulados via software e para a simulação foram utilizados inversores de diferentes topologias e fabricantes e também ano de comercialização. A eficiência média CCCA foi utilizada como métrica para a avaliação do desempenho. Então, na figura 4, ela apresenta os mapas de comportamento e interação dinâmicos com os valores de eficiência de conversão CCCA para diferentes inversores, variando o ângulo de inclinação e desvio azimutal e ainda os 3 fatores de dimensionamento. Utilizando o esquema de cores, onde do verde para o vermelho significa do maior para o menor, observa-se que os inversores mais antigos apresentam melhores eficiências de conversão CCCA no subdimensionamento do inversor, demonstrando então que em potências relativas inferiores a 50%, a eficiência é significativamente menor que as eficiências de conversão verificadas em potências relativas superiores a 50%. Os inversores mais antigos apresentam eficiências médias menores que os inversores atuais
e uma variação de até 15%. As diferentes topologias de inversores entre 1994 e 2002 apresentam eficiências máximas de 96%, principalmente para os inversores centrais da década de 90. Os inversores atuais disponíveis comercialmente apresentam elevadas eficiências CCCA em praticamente todos os níveis de carregamento. Nesse cenário, há maior flexibilidade quanto à inclinação e desvio azimutal do sistema fotovoltaico, sem onerar a sua eficiência. Inclusive, há inversores que apresentam um melhor desempenho de conversão em potências relativas entre 30% e 70%. Essa tabela apresenta valores de eficiência média para condições ótimas nos 3 fatores de dimensionamento dos inversores. Houve um período de transição entre 2006 e 2008, onde alguns inversores apresentavam melhores eficiências no sobredimensionamento e outros no subdimensionamento. Porém, a partir de 2012, os inversores comumente apresentam melhores eficiências quando se encontram em fatores de dimensionamento superiores à unidade. A partir dessas argumentações e verificações, pode-se afirmar que, para a atualidade, a premissa de que a eficiência CCCA de inversor é significativamente menor em potências relativas inferiores a 50% não é sustentada. Considerando inversores comerciais de distintos fabricantes disponíveis no mercado, a figura apresenta a verificação da correlação entre preço e potência. Essa correlação apresenta um coeficiente de determinação R² da ordem de 35%. Esse coeficiente indica que a variação de preço do inversor é parcialmente influenciada pela potência, sendo que outras variáveis, como por exemplo, distintos fabricantes, também impactam no preço do equipamento. Dessa maneira, o preço unitário dos inversores não é linear em todos os níveis de potência, inclusive para o mesmo fabricante local. Isso faz com que os inversores maiores tenham um custo por watt menor. Assim, deve-se observar a diferença entre fabricantes, a confiabilidade e suas funções. A partir dessas argumentações, pode-se afirmar que a premissa de que o preço do inversor está diretamente relacionado com a potência também não é sustentada. Bom, então as conclusões. A partir do desenvolvimento da tecnologia, os inversores tiveram um aumento considerável na sua eficiência CCCA, também na segurança da conversão da energia elétrica. Porém, o dimensionamento entre gerador e inversor ainda segue premissas mundiais que são questionáveis. Então, a pesquisa realizada com os projetistas do Brasil aponta que 70% dos sistemas instalados estão com inversores subdimensionados. Então, o resultado das medições e a consequente caracterização do perfil de irradiância numa condição otimizada indicam uma frequência anual de 8,83% de níveis de irradiância maiores que 1000 watts por metro quadrado. Essa condição em sistemas com um inversor subdimensionado podem resultar em uma sobrecarga e uma redução da sua vida útil, em função da maior frequência de operação em níveis críticos de temperatura. Adicionalmente, considerando inversores comerciais de distintos fabricantes disponíveis no mercado, verifica-se que a correlação entre o preço e a potência apresenta um coeficiente de determinação de apenas 35%. Os mapas dinâmicos mostram e evidenciam as faixas de operação onde pode-se otimizar o desempenho dos inversores a partir da eficiência CCCA média. Da mesma forma que mostram através de uma linha do tempo que inversores da década de 90 apresentam melhores eficiências de conversão no subdimensionamento do inversor, enquanto que em meados dos anos 2005 e 2012, com a entrada dos inversores sem transformadores e a evolução tecnológica, ocorreu uma transição dessas faixas de operação de melhor eficiência dos inversores. Dessa forma, após 2012, todos os inversores apresentam elevadas eficiências CCCA em praticamente todos os níveis de carregamento. E pode-se verificar que a otimização do desempenho de inversores ocorre para fatores de dimensionamento superiores à unidade. Essa condição implica em uma menor frequência de operação do inversor em potência nominal e em níveis críticos de temperatura, implicando numa maior vida útil dos inversores. Então este foi o meu trabalho e eu fico disponível então para questionamentos.